Convido a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos e hoje nós iremos fazer uma exposição no Salmo de número 45. Salmo de número 45. Salmo 45 diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à sua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos, mais uma vez, falar com o nosso Deus, pedir a sua graça e a sua santa direção para a exposição da sua palavra. Santo Deus, eterno Pai, nós mais uma vez bendizemos o teu santo nome. Te louvamos, Senhor, porque até aqui é notório, é perceptível a tua presença entre nós. Muito obrigado pela tua presença em meio aos louvores. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos render-te graça, louvar, engrandecer o teu santo nome com toda a liberdade. Senhor, que nessa noite agora, que acabamos de ler o texto sagrado, nós precisamos, nós dependemos da ação do teu Espírito. E nós cremos que o teu Espírito Santo, que é aquele que inspirou essas sagradas letras, há de nos conduzir, há de nos orientar, há de falar aos nossos corações, há de nessa noite apontar direção, apontar caminho que glorificam o teu santo nome. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço que o Senhor tome a minha vida para ministrar a tua palavra. E eu peço que o Senhor tome a tua igreja para que seus ouvidos estejam atentos, Senhor, à tua voz. Porque é bem verdade, Senhor, que nós podemos nos preparar de todas as maneiras possíveis, humanamente falando. Mas nós cremos na tua unção, no teu Espírito que direciona e fala através de nós. Porque se o Senhor não for conosco nessa noite, em vão será, Deus, toda e qualquer preparação. Por isso, Senhor, fica conosco nessa noite e nos abençoa com a sua palavra.
no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós iniciamos já há alguns domingos exposições dentro dos salmos dos filhos de Corá. E nós vimos até agora que Corá foi um grupo rebelde, foi um grupo que se levantou contra Moisés, lá em Números 16. Mas nós vimos também que a graça e a misericórdia de Deus veio sobre este povo, veio sobre esses filhos, e agora no tempo de Davi, eles estão servindo no templo, eles estão cultuando, eles estão limpando o templo, eles estão tocando instrumentos e estão compondo canções ao Senhor. Ou seja, de uma experiência de juízo que eles experimentaram lá atrás, tornou-se então uma experiência graciosa também, agora nesse presente monárquico, em que eles estão exaltando ao Senhor. E agora no Salmo 45, é perceptível que está acontecendo uma celebração de um casamento monárquico, provavelmente de Salomão. Provavelmente Salomão. Agora, olha que curioso. Aquele povo que lá atrás se levantou contra Moisés, agora está aqui cantando no casamento do rei, pedindo a bênção sobre este rei e trazendo palavras de direcionamento para a sua futura esposa. Curioso, não? E a gente começa a perceber a mudança e a transformação. No entanto, quando você observou a leitura, você começa a notar que alguns elogios, que algumas palavras, elas transcendem ao contexto imediato. Porque, na verdade, Salomão não merece adoração. Até porque ele não é o Messias e ele não é Deus. Logo, este salmo está nos direcionando para um rei maior, para um casamento maior, que é, num primeiro momento, do Deus eterno, do Messias encarnado, com o seu povo Israel. E no futuro posterior, a sua igreja. E é nesse sentido que nós vamos observar esse texto. E Calvino, que eu não poderia deixar de mencionar, ele vai dizer que o Espírito Santo, nesse texto, eleva os nossos olhos acima de um rei terreno, para contemplarmos o Messias. E é essa relação que nós pretendemos aqui expor, explicar, meditar e aplicar às nossas vidas aqui e agora. E num primeiro momento, então, o salmista começa exaltando o Rei da Glória. E você vai perceber que todos os elogios, toda essa consagração está extrapolando a este momento que Salomão está se casando. E no primeiro verso ele vai dizer que as suas palavras estão sendo consagradas. Ele diz, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como pena de um habilidoso escritor. E esse termo habilidoso também é usado para Esdras, que também foi um escritor, um copista das Sagradas Escrituras. Então ele está falando que tudo que o seu coração está transbordando, está sendo registrado como um homem inspirado por Deus nesse momento. Aí o salmista começa, olha que curioso, a destacar a beleza, a justiça e o poder deste rei, que eu quero chamar o Rei da Glória. E ele diz, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Diga-se aqui de passagem que quando Davi é apresentado no texto sagrado, é dito que ele era um jovem de boa aparência. Na brincadeira nós dizemos que ele era um jovem muito bem vestido, mas feinho, coitado. Então ele só tinha uma boa aparência. Curiosamente, o filho de Davi, Absalão, era considerado o homem mais lindo de Israel. Dá para acreditar? Diz que a sua beleza transcendia, porque os seus cabelos pesavam 15 ciclos, ou seja, quase 500 gramas de puro ouro, porque eles colocavam pó de ouro no cabelo. Né? Fora os brincos, os adornos que eles usavam. Né? Era um metrosexual daquela época.
Nada semelhante que nós vemos hoje, não é verdade? Então parece que também Salomão possa ter dado uma certa beleza, um certo prestígio. Mas quando o salmista está compondo essa canção, na força e no poder do Espírito Santo, ele está olhando para uma beleza maior. Ele está olhando para aquele que é o Senhor da glória. E curiosamente, quando a gente lê Isaías 53, vai dizer que não havia nenhuma beleza em Cristo que nós nos atraíssemos. Mas quando nós vemos o Cristo glorificado do capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos simplesmente um Deus glorioso, revestido de glória e se apresentando como aquele que governa todo o universo. Então o salmista também vai destacar a justiça eterna desse Rei da Glória. Ele diz no verso 6 e no verso 7, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino, amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E aqui, nesses dois versos, verso 6 e verso 7, nós vemos a conexão com o Novo Testamento e com a interpretação cristocêntrica do Novo Testamento. Porque estes versos são citados no livro de Hebreus, no primeiro capítulo, no verso 8 e no verso 9. E para falar sobre o Filho, para dizer o quê? Que o Filho é maior do que os anjos, que o Filho é maior do que Moisés, que o Filho é maior do que todos, porque Ele é Deus, porque Ele é superior. E no verso 8 e verso 9 do capítulo 45 do Salmo, vai falar também dessa beleza desse palácio. Olha curiosamente comigo aqui, todas as suas vestes recendem mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. E aqui a gente já começa a perceber que todo esse luxo, que toda essa beleza está verdadeiramente reverberando, num primeiro momento, a glória dos tempos de Salomão. Porque ele foi um rei que recebeu a sabedoria da parte de Deus, por isso seus lábios agora extravasam em graça, porque está cheio da sabedoria do Senhor. Agora o seu reino terreno está refletindo como uma sombra, na verdade, aquilo que é o de mais glorioso, que é o céu. E é engraçado que todo esse ouro e toda essa finesse que aqui está, mostram o quanto Deus estava abençoando. Mas quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós devemos nos lembrar da promessa que foi feita pelo profeta em 1 Samuel, simplesmente capítulo 7, verso 14. Perdão, 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Em que Salomão seria chamado de filho e sobre a sua vida jamais se apartaria a sua misericórdia e o seu amor. E ali todos os teólogos são unânimes. Não está falando apenas de Salomão, porque a misericórdia se estendeu sobre ele. Apesar de Salomão ter tido seu coração corrompido por causa de esposas estrangeiras, mas Deus o manteve no trono, porque Deus é fiel apesar de sermos infiéis. E como nós sempre falamos, se permanecemos infiéis, Ele é fiel e justo. E curiosamente, toda essa mensagem que extrapola a pessoa de Salomão, agora está sendo como um sinal, um apontamento, dizendo, é Cristo que a graça jamais se apartará. E quando a gente começa a olhar isso aqui dentro de uma perspectiva cristocêntrica, automaticamente os nossos olhos são levados a olhar para algo superior. E nesse sentido, o Rei da Glória é o Cristo glorificado, de Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao verso 16, que é dito assim, olha a semelhança. E no meio dos candeeiros,
um semelhante ao Filho do Homem, com vestes alares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Da mesma maneira que a tribo de os filhos de Corá estão olhando para o rei se casando, agora João está vendo o rei dos reis, que agora vai se encontrar com a sua noiva, e que agora tem uma palavra para a sua noiva, tem um direcionamento para o seu povo. Curiosamente, o salmista também está dizendo que, e nessa majestade, cavalgava prosperamente pela causa da verdade e da justiça. Aí você tem que ter em mente Apocalipse 19, verso 11, que diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E a gente começa a ver a sombra no Salmo e a realidade que é Cristo em Apocalipse. E tem mais. Quando a gente olha para o texto ainda, ele diz que a tua destra te ensinará proezas. Meus amados, quando nós olhamos para o ministério de Jesus Cristo, todos os homens, de acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, e também do verso 22, do verso 27 ao 28, vai dizer que todos se maravilhavam de sua doutrina. Porque não era como a dos fariseus, era simplesmente cheia de poder, porque demônios saíam, enfermos eram curados, cegos voltavam a ver, surdos tornavam a ouvir e coxos voltavam a andar. Logo, esses sinais e essas proezas confirmavam perfeitamente o ensino de Cristo, e o Salmo 45, sendo um salmo messiânico que aponta para Cristo, confirma tudo isso. Ou seja, 1000 anos antes, já estava sendo anunciado nos Salmos como que Jesus seria glorificado e rei sobre todas as nações. E falando da noiva, como já anunciei, o salmista então traz essa palavra para a noiva. Olha lá o verso 10 até o verso 15. A noiva então ela é exortada à fidelidade. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele, a ti virão as filhas de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Aí aqui a gente já começa a ter mais um indício, mais uma evidência, que se trata verdadeiramente de Salomão. Por que uma palavra, vamos dizer assim, tão exortativa, ou um chamado à conversão ao Deus de Israel? Porque ele está dizendo: ouve, filha, vê, dá atenção, e esquece o teu povo, e a casa de teu pai, e inclina-te perante ele. Não faria sentido algum se essa esposa fosse uma judia. Parece que aqui também está reverberando o livro de Ruth, em que a mulher diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É um chamado, é uma advertência à conversão. E é também aqui um sinal da aliança pelo casamento. O Salmo menciona que a noiva é uma princesa provavelmente estrangeira, de acordo com o versículo 10. E cita também a filha de Tiro trazendo presentes. Ou seja, havia estrangeiros presentes na cerimônia. Mas deixa eu adiantar para você, porque eu não me aguento, eu fico ansioso. Olha como que isso nos aponta a obra de Jesus Cristo e da igreja triunfante de hoje. Salomão casou com estrangeiras, fez alianças com povos estrangeiros.
Cristo veio para o seu povo. E depois a mensagem vai ser estendida a todas as nações. Porque a igreja do Senhor agora não é uma igreja formada só de judeu, mas de judeu e não judeu. Logo, essa palavra para a igreja é: converta-se ao noivo, converta-se a Cristo, incline-se diante dele, porque ele é o Senhor, ele é o teu amo, ele é o que governa a tua vida. E, meus amados, isso aqui é muito importante, porque ao longo da caminhada cristã, é da natureza nossa querer se rebelar. É comum das nossas inclinações pessoais querer fazer as coisas da forma que a gente quer, da forma que a gente pensa que deve ser. E nós temos que ser chamados à conversão, à submissão àquele que é todo-poderoso e soberano e Senhor sobre as nossas vidas, Cristo Jesus. Curiosamente também aqui, ele detalha a beleza das vestes da noiva. Olhe comigo lá o verso 13 até o verso 15. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio. E aqui está um pedacinho, um vislumbre de como que era um casamento no passado. Com certeza, muitos que aqui estão olhando para esses eventos, estão olhando para esse luxo e estão se lembrando do seu próprio casamento. Alguns foram muito luxuosos, outros mais simples, mas todos os casamentos debaixo da graça, pedindo a bênção do Senhor sobre a própria vida. Isso me fez muito lembrar que agora é o mês dos namorados, né? Já todo mundo comprou presentinho, né? Graças a Deus. Alguns estão olhando para o lado, tipo, que presente, para comprei nada, estava duro, né? Mas foi um mês que eu comecei a namorar minha esposa. Dá para acreditar? E eu comecei a namorar depois do dia 12, que eu não tinha dinheiro para comprar presente antes. Vai vendo, Jesus, que dureza. Eu estava falando isso para minha filha. Falei, filha, quando eu estava na faculdade, eu morava com uma família da Igreja Batista lá de Itajubá. Eu ganhava R$ 440, pagava 420 de faculdade e sobrava 20 para sobreviver. Não sei como que eu fiz isso tudo. Eu só sei que era um palitinho e eu acho que é talvez por isso que eu tenho dificuldade de emagrecer. Quando eu penso que tenho que deixar de comer, eu me lembro daqueles tempos de vacas magras e eu desisto na hora. Eu acho que é um trauma, sabe? Mas, curiosamente, né, vai organizar casamento e os pais se juntam e decidem o que vai fazer, deixar de fazer. E nós fizemos lá o casamento e era para 200 pessoas. Nossa, festão daqueles. Minas Gerais, né? O pessoal come bastante, aquela coisa de louco. Gente, 200 convites foram distribuídos, 500 pessoas apareceram no casamento. Jesus mesmo. Eu acho que foi por isso que, atualmente, se faz lista de convidados, para não ter um gasto excessivo e nem ser pego de surpresa. Mas em Minas Gerais é comum ter os penetras, né? O arroz de festa, né? Sempre aparece, mas eu sou o primo do primo do primo do primo da noiva. Tem muito isso. E cada um começa aqui, vê nesse próprio texto, a própria história, o próprio casamento, mas também nos lembrando, irmãos, que quando nós nos casamos, é aquele momento que nós estamos diante da autoridade religiosa, ali também está sendo anunciado o maior de todos os casamentos, que é do Senhor Jesus com a sua igreja. O próprio Paulo usou esse exemplo. O próprio Cristo realizou o seu primeiro milagre dentro de uma festa de casamento. Então, o casamento está dentro dos planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. E nós devemos tratar, sim, o casamento com toda integridade, com todo respeito, sabendo que é uma aliança diante de Deus. Mas muitos, infelizmente, têm perdido essa perspectiva e têm tratado o seu cônjuge como um objeto, para não dizer, perdoe-me, um lixo.
nós fomos chamados, como disse ontem à noite aqui, ontem à tarde, né, o Pierre casava, o marido ama entregando a própria vida. E a mulher ama respeitando esse marido, que ama entregando a própria vida. Quando isso é quebrado, o casamento entra em desordem. A mulher que não respeita o seu marido, que fala mal do marido para tudo quanto é canto, para Deus e o mundo, está desrespeitando e está mostrando que não ama. E o marido que não está amando a sua esposa, entregando, se dando por ela, também está desrespeitando e está quebrando o mandamento das Escrituras. E quando a gente insiste nisso, aí vem as dificuldades. E dentro dessa maior dificuldade, pode acontecer até mesmo um divórcio. O que não foi pretendido pelas Escrituras. O que não foi ordenado pelas Sagradas Escrituras. O divórcio dentro das Sagradas Escrituras é permitido no caso de abandono, violência ou adultério. Só nesses casos. Outros casos não se aplica. É necessário converter-se, é necessário voltar-se ao Senhor, é necessário se dobrar diante do soberano e reconhecer que o coração está duro e simplesmente pedir que a virtude do Espírito Santo nos invada e mude a nossa vida. Por exemplo, Paulo fala em função pastoral, ele apresenta aos crentes uma noiva pura. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, 12, verso 11, perdão, 2 Coríntios 11, verso 2 e verso 3, ele diz assim, porque eu zelo por vós como zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para a um só esposo, que é Cristo. Ou seja, o cuidado pastoral de Paulo para com a igreja de Corinto era para apresentá-los preparados para encontrar-se com o rei. Qual é a minha função na igreja? Edificá-lo, trazê-lo à palavra, exortá-lo para te apresentar diante de Cristo. A maior função do pastor não é tomar café na tua casa. A maior função do pastor é te dar a palavra que vai te preparar para estar diante de Cristo, meu irmão. E Paulo fala isso também dos maridos. Porque Cristo morreu para apresentar uma igreja pura, santa, sem ruga e sem máculas. Percebe? Todo esse ministério, o pastor cuida de uma igreja. Mas deixa eu falar uma coisa séria agora aqui. A todas as irmãs e a todos os irmãos. Pastor não cuida da tua esposa. Pegou bem? Quem cuida da esposa e orienta a esposa é o marido. Não é pastor. O pastor cuida da igreja. Exorta a igreja. Chama a igreja à responsabilidade. Maridos, cuidem e orem pelas suas esposas. E quando a gente não faz isso, a gente peca contra o Senhor. Aí o que acontece? Por que muitos pastores aí fora caem em adultério? Porque vem aquela irmãzinha carente. Ai, pastor, meu marido, ele não me quer mais. Não é assim? Aí, para o azar do pastor, ele está em crise no casamento dele. Ou você acha que o pastor não passa por crise? Aí ele olha ali uma grande oportunidade. O diabo vai ali e semeia o joiozinho que é necessário. A erva daninha para a coisa acontecer. E é assim que as coisas acontecem. Por essa razão, meus amados, nós devemos cuidar dos nossos casamentos. Como a maior prioridade e cuidado da nossa vida. Agora, olha que curioso. Apocalipse 19 e Apocalipse 21 nos dão uma visão gloriosa desta noiva. E o Apocalipse 19, 6 vai dizer assim, então ouvi como voz de numerosa multidão,
como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos, demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Agora volta no Salmo 45. A mulher está ataviada, a mulher está adornada, e o elogio não é da beleza física dela, nem do interior dela, mas da veste que foi colocada sobre ela. Da mesma maneira, a igreja gloriosa é a igreja que se apresenta não com uma virtude moral e pessoal, mas com uma virtude que é revestida pelo Espírito e pelo próprio Cristo. Porque se dependesse de nós, jamais nos apresentaríamos diante de Deus puros, santos e irrepreensíveis. Nesse sentido aqui, subindo no ombro, como dizia quando eu era criança, na carcunda do vovô, Calvino diz assim, Calvino diz que a noiva representa inicialmente o povo da aliança e finalmente a igreja. É a igreja do Senhor que está sendo exortada. É a igreja do Senhor que está sendo chamada à conversão. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Ou seja, esquece os teus deuses, esquece a tua idolatria, esquece o mundo, abandona. Agora você é desse Senhor. Esse é o chamado para nós. Aí, em quarto e último lugar, o salmista então vai trazer à memória promessas perpétuas. E no verso 16, ele começa falando de uma dinastia, de um reino perpétuo, eterno. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Amados, não tem como escapar dessa relação direta com a expansão do reino de Deus, que começa com a encarnação de Cristo, que agora é estendida a todos os povos, nações e línguas. E agora existe uma mudança radical da antiga aliança para a nova aliança, porque em vez de teus pais serão teus filhos, agora no Novo Testamento nós temos novos patriarcas, os 12 apóstolos. E eles agora gerarão filhos na fé, porque o verdadeiro israelita, de acordo com Paulo, são os da fé. Não da biologia. Não porque nasceu de um ventre, mas porque nasceu do Espírito. Ou seja, o Novo Testamento inverte essa dinâmica. Agora os filhos gerados pelo Rei, Cristo Jesus, passam a ser seus discípulos. E a igreja que é nascida de novo, e não da carne, mas do Espírito, é que avança. É o que João disse lá no primeiro capítulo, verso 12 ao verso 14. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amados, vocês são filhos, não bastardos, filhos nascidos do Espírito, nascidos de Deus, para proclamar a obra de Deus. E mais, Apocalipse vai dizer que ele nos constituiu reino, ele nos constituiu sacerdote para Deus e Pai. Pedro vai dizer a mesma coisa, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E Mateus vai dizer que toda a autoridade foi dada à igreja por meio de Cristo Jesus. Assim, meus amados, nós temos a incumbência de levar essa mensagem de salvação, de purificação, de santificação, de transformação, que é a missão da igreja, pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Por isso, amados, nós temos
um grande desafio como igreja do Senhor. Ou melhor, como noiva do Senhor. Nós precisamos adornar essa noiva. Nós precisamos trazer mais gente para dentro dessa noiva. Temos que trazer mais gente para dentro dessa festa. Porque às vezes nós, como presbiterianos, às vezes a gente perde o fio da meada. A gente é tímido demais para pregar o evangelho, a gente é tímido demais para confessar a nossa fé, a gente é tímido demais para falar de Jesus, e às vezes se ancora na doutrina da eleição e da predestinação para se esconder na nossa responsabilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo contrário, a doutrina da eleição nos garante que pessoas serão salvas quando a nossa boca for aberta para pregar o evangelho. Por isso devemos estar e ser uma igreja comprometida com missões. Por exemplo, abrindo um parênteses aqui para aplicações, conversando com a Selma da SAF, presidente da nossa SAF, e nós falamos sobre a necessidade de ter missionários aqui ao longo do ano. A igreja precisa saber do que está sendo feito lá fora. Senão a gente vira um clubinho santo que ouve mensagens positivas e que não faz nada pelo reino de Deus. Nós temos que pensar e orar pela plantação de igrejas. É o Vila Branca, é o Esperança. E quais outros bairros que nós precisamos ainda plantar? Quantos obreiros e missionários serão levantados aqui? Quantos serão emissários do rei para convidar mais pessoas para a festa? Percebe? Essa missão é da igreja. E ninguém fará isso em nosso lugar. Ainda que haja, meu amado, minha amada, agências missionárias comprometidas, a missão foi dada à igreja. Agências são instrumentos que facilitam o trabalho da igreja, mas elas nunca farão pela igreja aquilo que é dela. Porque Deus determinou isso para a igreja. E para ninguém mais. Amém? Vamos colocar em pé?